Nos últimos anos, os modelos administrativos do futebol têm variado e aumentado drasticamente. No business do esporte, na era do mercado de transferência, podemos ressaltar a famosíssima campanha de Florentino Pérez no Real Madrid e a estratégia dos esportistas brasileiros em utilizar clubes portugueses como trampolins para o futebol europeu. Sobre gestão e aquisição de times, podemos falar da dominação dos orientais no futebol mundial e europeu. E a principal ferramenta das nações do Oriente Médio e do Extremo Oriente são os investimentos exorbitantes, que certamente amedrontam os times ocidentais. Por fora você pode até achar que esta é uma estratégia viável, mas vamos entrar nos bastidores e saber o porquê de alguns gestores estarem procurando novas formas de aumentar seu império. Então, craque, saiba como não ter muitos times de futebol. Por ser um conceito bem proliferado nos últimos 20 anos, ter muitos times de futebol não é um conceito novo. Como exemplo, veja o grupo do City, que possui diversos clubes em todo o mundo. Um exemplo mais recente é o de Todd Boehly, o proprietário do Chelsea, que comprou o French Club Strasbourg. E em contrapartida, uma das sócias do Newcastle, Amanda Stavelli, admitiu abertamente que pretende adquirir novos times através do Fundo de Investimento Público Árabe. Mas mesmo com todas as projeções de lucro e sucesso que estes administradores façam, uma crítica é inevitável. É basicamente certo que se um clube não for priorizado para ser levado ou mantido no topo, é impossível que ele tenha sucesso. Ou seja, ele não chegará nem perto de gerar o retorno para cobrir o investimento recebido. Em outros casos, o mesmo clube X pode servir como um alimentador da holding de clubes. Ou seja, outros times deficitários poderiam ser dependentes da receita do time X. Em alguns casos, estas estratégias podem ser viáveis, mas em outros casos, o desastre pode ser absoluto. Então, craque, o protagonista do nosso vídeo será o 777 Partners. Essa é uma empresa americana de investimentos privados que recentemente entrou no setor do business futebolístico. No início, ela começou pelas beiradas, através de uma participação pequena no Sevilha no ano de 2018. Aos poucos, e em 2 anos, eles adquiriram mais de 1.000 ações e arrecadaram 7,5% do clube. Um ano depois, ainda na Europa, a empresa buscou o Clube Genoa, que é o time mais antigo da Itália. Mas neste caso, eles compraram o clube por completo por 150 milhões de euros. Depois, em 2022, eles vieram para a América Latina, mirando em 70% das ações do Vasco da Gama, por cerca de 700 milhões de reais. Então, depois de protagonizarem a maior transação do futebol brasileiro, a 777 se infiltrou no futebol tradicional da Bélgica e adquiriu o belga Standard Liège por 55 milhões de euros. Na sequência, continuaram com outros investimentos, como o clube francês Red Star, o australiano Melbourne Victory e a sua aquisição mais recente foi a participação majoritária no alemão Hertha BSC. O discurso que envolve essa expansão enorme de portfólio é que os proprietários da empresa usaram os próprios recursos. Haja dinheiro, não é? Mas é preciso olhar isto de forma mais profunda. No final de 2021, uma das subsidiárias da 777 Partners passou a registrar prejuízo antes da aplicação dos impostos, de mais de 25 milhões de dólares. E querendo ou não, uma boa parte dos clubes comprados por eles seguirá esse mesmo padrão. Por exemplo, o Clube Genova terminou na 19ª colocação e foi rebaixado à Série B pela primeira vez em 18 anos. Isso gerou ao todo uma perda de mais de 60 milhões de euros à 777 Partners em 2022. Na época, a reação da empresa foi a arrecadação de empréstimos no montante de 62 milhões de euros, que terão que ser pagos em algum momento. Ao lado de todo esse prejuízo, é preciso manter em mente os outros gastos para mantimento do time nas próximas temporadas, isto é, os gastos vão ser ainda maiores para um setor já em prejuízo. Voltando ao futebol brasileiro, a empresa que fechou com o Vasco o maior acordo do futebol brasileiro deu ao clube uma sensação de novos horizontes e de otimismo. E essa confiança aumentou ainda mais quando Joshua Vander se posicionou como vascaíno fanático, que prometeu aos torcedores que o gigante da colina nunca mais estaria em desvantagem financeira e técnica. A promessa até se manteve por um tempo.
Após a aquisição do Vasco, o time voltou para a primeira divisão após 2 anos. Mas, hoje em dia, a história é outra. O Vasco tem tido seu pior início de Brasileirão da sua história. Afinal, são 4 derrotas nas últimas 5 partidas e apenas 9 pontos em 16 partidas jogadas, o que acaba dando a última e 20ª colocação ao clube. Dessa forma, você pode até pensar que os investimentos não estão sendo aproveitados pela gestão do time, mas a pergunta é: será que há algum investimento? A 777 Partners não estava injetando os valores necessários para trazerem todas as transformações prometidas aos torcedores. O time carioca não possuía um elenco comparável aos seus rivais e muito menos um fluxo de caixa decente. Afinal, a gestora de 70% de sua marca estava ocupada tendo que lidar com prejuízos, dívidas e gastos operacionais. O que comprova essa ideia é que no balanço do clube no final de 2022, que comprometia o período de agosto a dezembro, ainda havia registro de déficit de 88 milhões e recentemente um balanço de 2023 aponta um déficit de 594 milhões de reais geral, desde a entrada da nova gestão. Ou seja, o lucro é inexistente. Dando nome a algumas dívidas, podemos pegar exemplos relacionados a times que cobram o Vasco por pagamentos das transações por jogadores. O Gigante da Colina adquiriu 50% de Manuel Capasso com o Atlético Tucumã e 75% de Puma Rodrigues, do Nacional Uru. Com o Nacional, o acordo era de 2 milhões de dólares, enquanto com o Tucumã era 1,5 milhão de dólares. E não pense que essa negociação é pacífica, muito pelo contrário. Há 2 semanas, os clubes abriram uma representação contra o time carioca na FIFA, pois, de acordo com um dos dirigentes envolvidos pelo Tucumã, o Vasco nunca respondeu às suas várias tentativas de acordo. Caso a FIFA acate a punição, o Vasco receberá um transfer ban e ficará impossibilitado de adquirir novos jogadores caso não quite o total de 3,5 milhões em dívidas de transferências. Não contentes, a 777 Partners ainda insiste em aumentar a tormenta no seu clube de popularidade mais expressiva no mundo. Um verdadeiro escândalo foi relatado neste ano, pois houveram registros que apontavam que o Vasco Safa havia realizado um empréstimo para a empresa americana. Ao que tudo indica, 80% do valor foi pago, mas dentro da cotação do dólar da época, que era de 5,40, e tudo isso acontece em um momento de crise do clube. Não à toa, um recente ex-funcionário da empresa resolveu falar sobre a 777 Partners. De acordo com ele, abre aspas, todos os negócios deles dão prejuízo, esporte, aviação. E quem vai ficar com esse prejuízo? Os parceiros de joint venture. A empresa diz que se financia, mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto dizem, simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro, o que eles fazem é movimentar o dinheiro de um lado para o outro, é sempre o mesmo dinheiro. Em outras palavras, a 777 Partners se demonstra como uma péssima gestora de crises, que é dependente de negociações e alianças empresariais para conseguir manter seu sustento e fluxo de caixa, que já não vê ativos há um bom tempo. Como dissemos, nem sempre ter tantos clubes pode dar certo. Ainda mais com tamanho despreparo. Pouco a pouco, este modelo de gestão, introduzido majoritariamente pelo Oriente, terá de ser transformado e bem trabalhado para que novas 777 Partners não apareçam pelo mundo. Mas craque, quer entender como o Real Madrid saiu de uma crise semelhante após o fim dos Galácticos? Veja e entenda como o Real Madrid revolucionou o mercado de transações.